Natal HD TV apresenta programa O Comentário com Bispo Max. Ô Glória! Hoje nós temos Dr. Joanilson de Paula Rego, esse cidadão notável do estado do Rio Grande do Norte, que é membro da Academia de Letras, que é ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e, acima de tudo, é meu amigo. E estamos juntos para você. Ô Glória! A Inovanet, que atende provedores de internet no RL, vai atender sua empresa com o App 5G. A velocidade e estabilidade que sua empresa precisa, sem gargalos ou perda de conexão. O App 5G é uma tecnologia exclusiva de conexão, com mais velocidade, mais estabilidade, mais segurança. Conte com um atendimento humanizado em 24 horas por dia. Aumente a produtividade de sua empresa com o App 5G. Solicite agora mesmo o App 5G e sua internet será coisa do passado. Inovanet, conectando gente. TV Grande Natal HD TV. Um show em tecnologia e imagens. Sul TV, a sua TV interativa. Esta mensagem é para você. Se você está querendo fazer algum programa de TV e acha que não tem condições, agora temos, com estrutura e estúdio próprio e com a competência de profissionais. Ligue agora ou mande um zap para 84 988 59 95 96. E realize o seu sonho. Fazemos uma grande produção para o seu programa com baixo custo e alta qualidade. Tudo em Full HD. Não esqueça, ligue agora 84 988 59 95 96. TV Grande Natal HD TV. Um show em tecnologia e imagens. Ô Glória! Hoje estamos aqui com o Dr. Joanilson de Paula Rego, entrevistado de hoje. A alegria é contagiante. Boa noite, doutor. Boa noite, caro amigo Max. Bispo Max. Amigo Max. Um dos homens de uma vitória, de uma vida vitoriosa. Nascido no meio da dificuldade, da adversidade, do desafio de viver. Superou, enfrentou, sorriu e venceu. Venceu com todas as honras de um vitorioso humilde. Porque a vitória, às vezes, convoca para sua companheira a vaidade. E Max venceu, convocando para andar com ele, de mãos dadas, a humildade e, mais do que isso, a simplicidade, a vontade contagiante de viver feliz e de espalhar em torno de si, mesmo com poucas forças, a felicidade que ele pode espalhar. Eu agradeço as suas palavras e uma das coisas que eu tenho que agradecer ao Deus Todo-Poderoso que nos criou e nos gerou de novo para uma nova vida no reinado do seu amor, em conhecer pessoa que me estimulou no passado, me estimula hoje e até meu último suspiro nessa terra vou me inspirar em muitos dos seus ensinos, muitas vezes sem o quadro negro da escola, muitas vezes sem a convivência do lar, mas só pela sua postura, firmeza, honestidade, dignidade, bondade, eu o admiro, quero bem e terei o prazer de hoje conduzir essa entrevista
com toda a alegria de não ter nada marcado, nada escrito, nada preparado, porque sei que é um homem preparado, tanto pela vida, como pelo estudo, pelo trabalho, pelo grande homem que é Dr. Joanilson de Paula Rego. Bom, meu doutor, eu queria começar fazendo um grande desafio ao senhor, puxando lá para suas emoções. Uma vez o senhor me falou de uma história que muito me emocionou. Quem foi Dona Nila Rego? Dona Nila Rego, minha saudosa mãe, nasceu em Estiva de Ceará-Mirim, aqui pertinho de Natal, filha de um agricultor, neta, por parte de mãe, de uma mulher estudiosa, uma mulher elegante que morava em Natal e que foi buscá-la para que ela estudasse na escola normal de Natal naquela época. E ela foi uma das primeiras diplomandas da escola normal. Um gol para quem nasceu ali em Estivas. Pois bem, mas ela honrou o diploma. Ela não pegou o diploma e colocou na gaveta, não. Ela pegou esse diploma, foi nomeada diretora do grupo de Pau dos Ferros. Pegou um trem até Lages. De Lages para Pau dos Ferros, foi a cavalo. Com 2 amas de companhia que a avó dela colocou à disposição dela. E chegando em Pau dos Ferros, começou a exercer a profissão de professora, dirigindo uma grande escola de uma cidade importante, polo regional. Pois bem, lá ela conheceu João Rego, meu pai, filho de um fazendeiro, de um homem de posses. E meu pai teve a infelicidade de perder o pai dele, meu avô. Sendo que meu pai, quando mamãe casou com ele, tinha 20 e poucos anos. E o irmão mais velho dele, vizinho de idade, tio Manuel Quintino, já era o prefeito de Pau dos Ferros. Pois bem, aí morre o meu avô. A minha avó se casa e os filhos não gostaram desse casamento. Tio Manuel pegou a herança e foi para Macau. Comprou uma loja de tecido. Papai pegou a herança dele e foi para o Siridó. Comprou uma loja de tecido em Florânia, a loja paulista, e uma propriedade. E lá de Florânia, sob a luz do tirocínio de mamãe, eles dois conseguiram internar 2 filhos no Colégio Marista, Joanilo e Joanilson, e internar 2 filhas no Colégio das Neves, Mirtes e Nilka. Eu morei 5 anos no Colégio Marista, ali na Apudi, pois eu era interno. Meus pais moravam no interior, eu estudava durante o dia e à noite dormia no salão do internato. Pois bem, conseguimos nos formar. Eu fui ser adjunto de promotor, depois de formado em Direito.
depois de ter ensinado no Colégio Beriano, eu fui então ser professor na Fundação José Augusto e entrei numa disputa para fazer um mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Aprovado, fui fazer o mestrado. Lá, nos intervalos da aula, eu discutia com os professores e perguntava: professor, me diga, eu quero levar para o Rio Grande do Norte um curso de administração pública com bibliografia básica, bibliografia subsidiária, grade curricular, conteúdo de cada disciplina. Cheguei aqui com isso. Doutor Onofre Lopes era o reitor. Disse: doutor Janilson, vá para Brasília e traga a federalização desse curso. Eu fui para o gabinete do ministro Jarbas Passarinho, cuja chefe de gabinete era a doutora Ieses Passarinho. Ela me deu todo o apoio e federalizamos o curso de administração. Só que, coincidentemente, era terrível se eu ficasse com esse curso e botasse o diploma numa gaveta. Seguindo o exemplo de minha mãe, eu fui convidado por Cortês Pereira, nessa mesma época, para ser secretário de Justiça. Aí eu disse: Cortês, eu subutilizaria o mestrado que eu fiz em administração, uma ciência nova no Brasil, se eu fosse ser secretário de Justiça. Você tem outros advogados ilustres aqui em Natal que podem exercer essa secretaria. Eu quero criar a Secretaria da Administração para racionalizar os serviços do Estado, para planejar, organizar, controlar, impor racionalidade aos meios administrativos. E como eu tinha criado o curso de administração, eu peguei meus melhores alunos e levei para ser chefe de gabinete, diretor do departamento de pessoal, diretor do departamento de contas. E peguei os casos administrativos da realidade da secretaria e levei para a universidade, sob a forma didática de estudo de caso, aproximando a universidade do saber da universidade do fazer, dando consequência ao ensino e dando racionalidade, impessoalidade às decisões administrativas. Foi um momento feliz na minha vida que se coroou um pouco quando eu criei o Conselho Estadual de Política Orçamentária, Administrativa e Financeira. E sob a minha presidência, eu tinha o secretário do Planejamento, o secretário da Fazenda, o consultor-geral do Estado, o procurador-geral do Estado e o secretário de Justiça, para que Cortês, na ocasião de vetar ou de sancionar uma lei, tivesse um parecer confiável da sua elite secretarial, trazida da universidade por ele. Ele que foi buscar na universidade, sem critérios politiqueiros, e formou um secretariado que ajudou a fazer, talvez,
modéstia à parte, sem querer competir com ninguém, não digo o melhor, mas um dos melhores governos que o Rio Grande do Norte já teve. Então, Max, até aqui, né? Depois tem mais coisas, mas eu fui meio que emocionado, tomei a palavra sua e fiz quase que uma autobiografia verbal. Mas isso é, para mim, é muito empolgante, porque quando eu conheci a história da professora Nina Rego, me emocionou, porque educar não é fácil. Educar não é fácil. É preciso que haja o encontro dos saberes, aquele que quer educar e aquele que quer ser educado, para que esse conjunto funcione. E naquela época, em meio ao caos, cujo conhecimento era escasso, como ele acabou de dizer, tudo estava se criando, se formando, e era de maneira rude. Então, isso me encantou, a história de Dona Vida, que resultou que o que ela aprendeu passou para 2 filhos que são, digamos assim, são históricos. Dr. Joanilson e Dr. Joanilo se tornaram 2 pessoas por qual todo mundo queria por perto. Todos os governos desejaram ter esses 2 homens juntos. E o Dr. Joanilo, que Deus o tenha, nos deixou muitos escritos maravilhosos, um grande poeta, um professor, um homem que amava a fotografia. O pouco que eu conheci, eu me encantei com ele. Ouvir às vezes suas palavras me deixava muito feliz. Lembro-me também de quando eu comecei a caminhar ao lado do Dr. Joanilson, a gozar da sua amizade. Suas palavras eram palavras que eu nunca tinha visto de outro ser humano, de outro professor, de outro amigo. Então, aqui, comentando um pouco a história, a vida do Dr. Joanilson, como um ser humano notável do estado do Rio Grande do Norte, uma reserva de conhecimento muito forte, que eu e muitos agora, no caminho para cá, passo no shopping, alguém, Dr. Joanilson, um abraço, um sorriso no rosto, lembrando desse importante cidadão que é membro da Academia de Letras Jurídicas, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Rio Grande do Norte, e que goza do respeito de todos, professor da Universidade Federal, como ele acabou de dizer, e paraninfo de mais de 18 turmas, conhecedor dos problemas do estado do Rio Grande do Norte, da história de cada município. Ele conhece o Rio Grande do Norte como ninguém. É um cidadão potiguar, impecável, posso dizer, pois caminhei ao seu lado e muito me honra. Mas, doutor Joanilson, me conta aí uma história. Eu, como não tenho nada preparado, nada anotado, tudo está sendo, graças a Deus, na conformidade da nossa amizade, eu tenho uma curiosidade a saber. Muito se comenta da sua eleição para a OAB, a sua vitória, e muito se comenta que ele foi um candidato que transformou a história da OAB. A OAB é uma casa de advogado muito respeitada, mas que poucos tinham acesso. Poucos sabiam que realmente nem o que era aquela casa tão linda ali na Cidade Alta. E de repente surge alguém que escancara as portas da OAB para o povo conhecer a casa do advogado, a casa daquelas pessoas que trabalham com a lei, a casa daquelas pessoas que dali saem juízes, dali saem promotores, dali uma casa que tem opinião formada e representa a Advocacia Geral do Estado do Rio Grande do Norte, o qual ele foi presidente. Eu queria que isso narrasse um pouco, eu quero gravar essas coisas que fiquem na nossa história, na nossa memória. E todo mundo que conhece o Dr. Joanilson gosta de saber dos seus passos, do seu caminhar,
porque ele é uma parte da nossa história viva, da nossa história produtiva, como acabou de citar sobre a criação da Secretaria de Administração, e acima de tudo, está vivo em que eu, você, nós podemos hoje gozar de grande conhecimento, em poucas palavras. Dr. Janilson. Mas você falou sobre a AB. Eu fui uma pessoa que me dividi entre a universidade e o poder público estadual. Depois de ter exercido a Secretaria de Justiça, a Secretaria da Administração Estadual, ter auxiliado Diógenes da Cunha Lima na Consultoria Geral do Estado, depois de ter sido chefe da Casa Civil. Eu me orgulho muito também de ter sido professor, mas eu não de ter sido mestre. E eu distingo o professor de mestre porque o professor ensina e o mestre aprende com os alunos. E eu me fascinava no mestrado porque o médico que queria ser diretor de hospital, já era, ia fazer o mestrado. O engenheiro que estava no canteiro de obras, dirigindo pessoas, ia fazer o mestrado em administração. Não precisava ter a graduação em administração. Precisava exercer uma função administrativa dentro da sua formação originária. Pois bem, eu trabalhei com esse povo. E com esse povo eu fui um aprendiz. Eu aprendi muitas coisas de saúde, de educação, porque os meus alunos estavam fazendo o mestrado para conhecimento deles e para conhecimento meu. Eu auria deles o que havia de melhor. E com isso eu tive uma verdadeira realização como professor, melhor dizendo, como um professor que aprende, um mestre. Então, depois disso, teve essa experiência da OAB, a presidência da OAB, onde eu fiz a primeira passeata pública com advogados pelas ruas, empunhando as bandeiras contra a corrupção. Fui meio que pioneiro nessa luta. E daí surgiu o chamamento para emprestar meu nome à escolha das pessoas que quisessem um representante no Senado com alguma competência, com algum conhecimento de causa, na mais alta casa legislativa do país. Eu que tinha sido promotor de justiça, concursado, procurador de justiça, advogado, professor, talvez no Senado eu tivesse tido uma oportunidade rica de colaborar ainda mais com o Brasil, depois de eu ter feito um curso de mestrado na Fundação Getúlio Vargas e ter feito um curso de política e estratégia no curso superior de guerra da Escola Superior de Guerra, que é um lugar onde a ciência toma o lugar da força. Na escola a gente aprende que a maior função do direito é controlar a força. E a força só é legítima quando se coloca à disposição do direito. Então, esse conjunto de atividades me levou a auxiliar na redação de todas as 4 mensagens
dirigidas à Assembleia pelo governo Cortes Pereira. Me auxiliou na redação de todas as 4 mensagens do governo de Lavoisier Maia, que eu ajudei a redigir na condição de secretário sem pasta do seu governo. Lavoisier foi interessante quando ele me chamou para que eu ajudasse a redigir memorandos para o ministro do Interior, Andreasa, seu discurso, seus pronunciamentos na Sudene, suas mensagens. E eu disse, Lavoisier, eu não vou poder fazer isso. Você não pode me nomear secretário, porque o governo dos Maia foram muito duros com Cortés. E minha fidelidade primeira é o grande Cortés Pereira. Eu não me nego de colaborar com você, mas eu gostaria que você me pagasse o que você me pagaria como secretário. Em vez da nomeação, você me pagasse por serviços técnicos especializados. E ele riu e concordou. E nós fizemos uma amizade muito grande. O que me leva a dizer que eu auxiliei de perto um dos melhores administradores desse estado, que foi Lavoisier Maia. E auxiliei de perto um dos maiores governadores desse estado, que foi Cortés Pereira. Isso me deu uma felicidade de ter me sentido útil ao meu estado, não ostentando um mandato na Câmara Alta do país, mas prestando serviços concretos ao meu estado através do conhecimento da sua realidade, dos seus problemas e de algumas possíveis soluções. Até que, como um prêmio a esse meu esforço, eu consegui assumir com muita honra uma cadeira de vereador do município de Natal, cargo que procurei exercer com independência, com honradez, com humildade, como sempre procurei praticar essas virtudes ao longo de toda a minha vida. E aí, Max, eu termino sem querer dizendo a você que me orgulho humildemente do que eu pude fazer pelo Rio Grande do Norte e do que eu pude ser como rio-grandense do Norte, como filho do servidor e como filho de Florânia. Eu fico de veras alegre de ver ele falar essas palavras e que isso vai ficar nos anais da nossa história para sempre. E essa entrevista vai ficar marcada para mim, na minha alma. Mas uma coisa eu digo, eu vi como se jogar o que é bom fora, quando o Rio Grande do Norte deixou de votar em Vanilson de Paula Rego. Uma perca muito grande, porque hoje eu vejo o que se discute no Congresso e acho que muitas coisas discutidas lá são coisas que deveriam ser discutidas em câmaras de vereadores, em conselhos comunitários, porque infelizmente deixaram coisas importantes para trás. Existem tantas coisas que precisam de decisões normativas, existem tantas decisões normativas já ultrapassadas que precisam ser revistas. As coisas estão fugindo ao controle do Estado, em todos os níveis. E por quê? Falta conhecimento.
A Bíblia tem um versículo que diz que por falta de conhecimento perece o meu povo. E eu vejo o meu Brasil uma falta de conhecimento extrema, porque conhecimento liberta, conhecimento ajuda. E vejo que Dr. Joanilson, com intimidade com as leis, um homem que ele amadureceu, ele ficou um vinho bom, posso até comparar. Quanto mais ele vive, mais ele aprende, mais ele se supera. E isso foi determinante. Eu vejo o discurso desse homem nos tribunais, eu vejo o discurso desse homem na defesa da coisa pública, do povo, do mais humilde, do mais flagelo, vendo a causa do Estado por um todo, a causa do cidadão por um todo, ver as suas lutas, a sua batalha pela igualdade. E, enfim, eu vejo que o povo não teve essa visão. E hoje nós pagamos um preço. Nós tivemos grandes oradores no Senado, inegavelmente. Geraldo Mello, inesquecível nos seus discursos, aplaudido por tantos. Vejo José Agripino, o homem da voz, da beleza no Congresso. Cada um teve sua participação e foram aplaudidos. E hoje não temos mais ninguém na mesa do Congresso, não temos mais potiguares com tanta força e vigor que possa chegar lá e dizer: o meu Estado existe, o meu Estado precisa de mim, eu estou atuando aqui representando meu povo. Bem sei que os deputados federais, eles representam o povo. O Senado representa os governos. E nós, quando elegemos um senador incapaz, um deputado incapaz, nós estamos nos afundando. Porque os mais capazes que estão lá, eles vão fazer a diferença. E aí o Estado sofre. O Estado sofre. Nós vemos senador discutindo cirurgia, nunca foi médico. Nós vemos deputados federais discutindo rua e ponte. E as leis, cada uma que sejam mais complicadas do que a outra, de se entender. A educação, sem sentido, você estuda matérias que você nunca vai usar. Você estuda coisas que nunca vai... Então, se você consegue, por que não melhorar? E onde está a melhora disso? Em elegermos pessoas capazes de entendimento, com discernimento e bom senso, para ocupar cargos eletivos de relevada importância. E isso, quem paga somos nós. Dr. Joanilson, eu fico muito feliz com essa fala. E teria muitas coisas lindas que eu vi esse homem fazer e que eu gostaria de não só ouvir, mas de relatar. Eu sou testemunha da sua bondade como cidadão, como um homem público e, acima de tudo, como um companheiro. Quando chegamos uma vez, quero deixar isso bem registrado, num hotel de luxo, e o cidadão disse que não tinha lugar para aqueles acompanhantes, mas tinha um lugar para ele. E o elogiou bastante, disse: aqui tem uma suíte presidencial, o senhor fica aqui na suíte, mas tem uma pousada ali, cheia de... que não chega ao nível do hotel, pode mandar eles para lá. E o Dr. Joanilson simplesmente olhou e disse: tá certo, eu fico com a pousada, com o apartamento. Quando o camarada estava lá fazendo os arroz, ele disse: tem colchão? Me arrume 2 colchão para me botar lá. Ele ficou atordoado, mas disse: eu tenho um colchão, eu vou botar lá. Aí quando já mandei preparado, estou falando isso agora, me diga onde é a pousada, que é para lá que eu vou. E eu passei uma noite de príncipe naquela pousada, e todos os meus amigos. E era o que nós comentávamos naquele momento. Quem é que faria isso? E quando foi no outro dia, tomamos café, chegamos lá na pousada, quem a gente encontrou? O homem mais feliz daquela cidade era o Dr. Joanilson de Paula Rei. Então, assim, não é uma coisa que eu ouvi dizer, é coisa que eu vivi, que eu sou testemunha, e que não foi uma coisa fácil, porque se imagina que todo homem com essa envergadura
Ele ia pensar primeiro em si, o seu eu era um cara, mas Dr. Joanilson é o mesmo homem que eu conheci e ainda por cima, cada dia com capacidade de se superar e se superando. Portanto, o Rio Grande do Norte ganha com cada entrevista, com cada palavra que ele profere, e enfim, eu, sem palavras, devolvo a palavra para a gente as suas considerações finais. Como o Max colocou, no início da entrevista, nós não combinaram nada, ele trouxe a figura de minha mãe. Eu gostaria de terminar a minha entrevista hoje agradecendo profundamente a Max pela maneira como ele conduziu essa entrevista. Parabenizando o nosso amigo Kleber pela beleza de instalações. Como é que ele consegue fazer uma televisão tão importante, tão rica de hospitalidade e de tecnologia. E quero terminar respondendo a Max ao desafio de trazer minha mãe para falarmos sobre o seu valor. Eu terminaria com uma quadrinha. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que outra santa dizia. Obrigado, meu povo. Saudades de meu pai, de minha mãe, de meus antepassados, de minha terra, de minha gente, de meu povo, que eu mesmo fora da política continuo amando de todo o coração. Boa noite. Quero agradecer, o programa agradece aqui ao Dr. Joanilson de Paula Rego, agradecemos a todos que ouvem este programa, agradeço ao Kleber, a toda a linha, todos os produtores que trabalham todas as pessoas que trabalham na produção do programa. E quero dizer fico sem palavras, com tanta emoção que hoje esse programa me trouxe. Eu quero dizer, glória!